Fala, investidores e investidoras, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan, do canal Investidor Inteligente, e hoje com mais um vídeo sobre investimentos. Pessoal, vocês já devem ter visto pela thumbnail do vídeo que eu vendi os meus ativos, né? Precisei de vender alguns ativos que compunham a minha carteira. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa experiência, né? Depois eu vou mostrar para vocês no computador como que a minha carteira está, né? Como que realmente ficou. Mas eu quero já, de antemão, né? Pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu like. E se você está começando no mundo do investimento, vamos aprender junto. E eu quero compartilhar, já começando aqui a compartilhar com vocês a minha experiência. Bom, pessoal, eu já estava aí com mais ou menos um ano, né, investindo na Bolsa de Valores, comprando aí ações e fundos imobiliários. E aí me veio uma situação inesperada, né, na qual eu precisei de vender os meus ativos. Foi alguns problemas pessoais, né? E aí, assim, eu precisei desfazer de alguns ativos que compunham a minha carteira, principalmente os fundos imobiliários. Mas eu quero compartilhar como que a gente deve enxergar, né, esse tipo de situação na nossa vida. Né? Às vezes você faz um planejamento, está conseguindo ali cumprir, e tem situações que vai fugir ao seu controle. Então, assim, eu quero que você entenda que o fato de você começar a investir, você já é um vencedor. Né? Porque não é fácil a gente ter a constância, ter o hábito de investir. Ainda mais com tantas informações que nós temos e uma acessibilidade, assim, adquirir produtos. Né? Você consegue, por exemplo, entrar lá no Shopee ou na Shein e comprar produtos lá por um preço super acessível. Então, essas facilidades são fatores, assim, que eu vejo que acabam nos impedindo de investir. E aí, qual que é a mentalidade que a gente precisa ter, né? A gente precisa ter constância, a gente precisa ter persistência. E é mais importante o foco, saber onde que você quer chegar através dos seus investimentos. E para mim, quando eu precisei vender esses fundos imobiliários, né, me doeu bastante. Não vou negar para vocês, porque deu bastante. Foi ali um ano juntando, né, esses valores, né, aportando, né, tudo que eu recebia fui aportando ali. E aí ter que desfazer, né? E assim, não é fácil a gente manter uma constância de investimentos, não é fácil. E para mim doeu muito, porque eu tive que ver aquele valor que eu juntei ali um ano, sendo dissolvido ali tão rápido, né, no momento ali, né. Então vocês vão ver ali que eu vendi dentro de um dia, eu vendi basicamente tudo que eu tinha na minha carteira. Para quem está acompanhando no canal aí, né, eu tinha mais ou menos ali em torno de 9 mil e alguma coisa, né. Mas eu aprendi, né, com essa lição, né. Eu sei que muitas pessoas vão falar assim, mas você não tinha uma reserva de emergência? Tinha uma reserva de emergência, mas não era o suficiente para cobrir esse imprevisto que a gente teve, né. Então, eu precisei vender, né, meus fundos imobiliários e algumas ações. Mas assim, qual que é a mentalidade que eu desenvolvi, né, entendendo toda essa situação que ocorreu comigo? Se eu conseguir, em um ano, juntar esse valor que eu falei para vocês, de 9 mil, e adquirir essa maturidade, né, de conseguir separar um valor para me investir, nada agora me impede de continuar investindo, né? Eu já tenho esse hábito agora de investimento. Então eu quero dizer para você, às vezes você se dá desculpa, né? Não vou começar a investir porque eu invisto pouco. Por exemplo, só tem 20 reais para investir. Comece com pouco que você tem, né? Eu comecei com pouco, né? Eu lembro até que eu gravei um vídeo aqui falando sobre o meu primeiro provento, que foi 64 centavos. Então eu comecei com um pouquinho. Mas esses 64 centavos, até a última, vou até olhar aqui no computador, a última vez que eu recebi um provento, né? Se não me engano, foi um valor de 45 reais. O último provento que eu recebi foi esse valor. Então, assim, é a constância, né? A gente começa com um pouquinho, vai recebendo um pouquinho ali, ó. Então, o último provento que eu recebi foi no valor de 50, na verdade foi até mais um pouco, foi R$ 62,18, porque as ações pagaram nesse mesmo mês. Então, assim, se você tem constância, começa com pouco, eu tenho certeza que o pouco vai se tornar muito, né? Às vezes você cria desculpa e fala, mas da onde que eu vou tirar um dinheiro para investir? Eu garanto para você, se você fizer o compromisso de falar assim, vou começar cortando, por exemplo, esse mês eu vou abrir mão de comprar um McDonald's. Faz esse compromisso com você mesmo. Você vai ver que você tem dinheiro para investir, né? Então comece com um pouquinho, seja 10 reais, seja 20, mas comece. O mais importante é começar. E o que eu tirei, assim, de lição, né? Exatamente essa ideia, né? A constância. E eu entendi melhor, né, a minha estratégia de investimentos, né, porque às vezes você não sabe se você está fazendo ali a coisa certa, né. Então, quando eu comecei a investir, qual foi o meu primeiro foco? Eu comecei a investir em fundos imobiliários, porque eles pagam recorrente, ou seja, todo mês eu recebo os meus dividendos, e depois eu comecei adicionando ali algumas ações. E agora, a virada de chave, né, que eu tenho que fazer, né, porque assim, eu vou ter que recomeçar, né, estou recomeçando tudo do zero no mundo dos investimentos, mas só que eu não estou começando do zero no sentido de conhecimento. Agora, para mim, vai se tornar muito mais fácil chegar de novo a 9 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil que seja, porque eu tenho conhecimento. Então, esse primeiro momento, apesar de parecer, assim, que foi uma coisa ruim, né? Foi, na verdade, uma coisa boa, porque eu aprendi. Então, agora, qual que é a minha estratégia? Eu vou continuar adotando, né, a ideia de investir primeiro em fundos imobiliários. Por quê? Com o dinheiro do fundo imobiliário que eu recebo, eu vou investindo novamente, vou reinvestindo.
E depois, futuramente, eu vou começar a incluir as ações. Então, nesse primeiro momento, eu vou adotar essa estratégia. Então, pessoal, se você está começando a investir, eu quero dizer para você, comece, né, com pouco mesmo, com tanto que você tiver, mas comece, né, porque o resultado vem, né, no longo prazo, você vai colher ali os frutos, né. Eu, por exemplo, para mim, R$62 estava ótimo ali, ó, porque é um dinheiro que eu já conseguiria abastecer minha moto, então já ficava tranquilo. Então eu já não tinha mais essa preocupação. Claro que como a minha ideia é construir uma carteira para me aposentar lá no futuro, tudo que eu estava recebendo eu estava reinvestindo, que é o que eu falei para vocês, né, a gente chama de efeito bola de neve. Você recebe e vai reportando, vai reportando, vai reportando, e isso vai crescendo, né. No longo prazo você se torna imbatível ali na questão dos dividendos e do retorno da sua carteira. Então era essa a experiência que eu queria trazer para vocês, mas eu vou mostrar para vocês aqui no meu computador o que eu vendi, né, os fundos imobiliários que eu vendi, a data certinho que eu vendi, quanto que eu estava recebendo de proventos. E aí quero pedir para vocês, né? Eu sei que tem muitas pessoas que são novas, né, aqui no canal. Meu canal também é novo, apesar de ter um ano aí já praticamente de canal, mas eu acabei deixando de postar alguns vídeos, né? Mas eu quero pedir para você que é novo ou que tá chegando agora, né, que deixe sua inscrição, que deixe sua experiência também no mundo dos investimentos, tá bom? Então vamos lá pro computador que eu vou mostrar para vocês. Galera, estou aqui então no meu Investidor 10. Eu quero voltar aqui para a página de resumo para mostrar para vocês, né? Então veja só, pessoal, aqui é a página de resumo, né, do Investidor 10. Então, quanto que eu tinha, né, antes de vender tudo, tinha chegado aqui a um valor de 9.151 de patrimônio. Então, eu tinha conseguido juntar isso ao longo de um ano, né, um período de um ano eu consegui juntar esse valor. E aí, chegou o mês 8 aqui de 2025, eu precisei fazer a venda, precisei de vender alguns dos meus fundos imobiliários. Na verdade, não foi alguns, né, foram todos, né. Então, eu vendi todos os meus fundos imobiliários, esvaziei a minha reserva de emergência, e também algumas ações, né? Inclusive uma ação que eu vendi, vi que ela está bem valorizada agora, né? Que é a ação da Copasa, né? Que é uma companhia de saneamento lá de Minas Gerais, né? Então ela está bem valorizada, eu tinha comprado dela R$21, hoje ela, se não me engano, está a R$38. Então, pessoal, faz parte, né, do mundo dos investimentos. Por mais que às vezes você tenha programado, tenha uma reserva de emergência, mas acontece. E o mais importante é o que eu falei para vocês, né? O conhecimento que eu tenho agora sobre investimentos que ninguém me tira. Isso é meu. Então, já valeu muito a pena. Vou mostrar para vocês aqui a parte de lançamento. Então, lançamentos é onde mostra aqui as transações, as compras, as vendas, né? Tudo aqui. E aí eu peço para vocês que fiquem atentos aqui, ó, a questão da venda, o vermelhinho aqui, ó, que aparece do lado esquerdo. Então, o que eu vendi da minha carteira? No dia 22/8, né, que foi quando eu realizei essa movimentação, dia 22/8 eu vendi aqui as ações da Copasa, que eu havia falado para vocês, né, por R$28,12. Quem está acompanhando aí as ações da Copasa, né, sabe que ela está bem valorizada agora, né, está em torno de R$38. Então, vendi as ações da Copasa, vendi as ações da Áurea, que é uma empresa que eu estava investindo, né, com o objetivo de longo prazo, né, inclusive já até pagou dividendos, né. Vendi ações do Rura 11, 68 fundos imobiliários. RBVA, vendi 78. HSML, eu vendi todos que eu tinha, só tinha esses dois, né? Tava começando a aportar nele agora. Vendi GRC11, 39 cotas. Vendi MXRF11, 110 cotas, que era o meu total. E aqui, na página 2, tem mais alguns fundos imobiliários que eu vendi. BTLG11, vendi 3 cotas, né? Que era o total também que eu tinha. O Gari, vendi todas as cotas do Gari, que era 100. Então, vendi aqui no 22/8. E vendi aqui BTHF também, minhas 49 cotas. E aqui fecha, né, tudo que eu vendi. Então, vendi a maioria, foi meus fundos imobiliários, né? Vendi todos os fundos imobiliários que eu tinha na minha carteira e algumas ações, né? Que foi a Copasa e a Áurea, né? Então, foi as ações que estavam mais, assim, valorizadas, né? Então, para mim não perder o dinheiro, tudo que eu vendi aqui, os fundos imobiliários mesmo, né? Eu considerei a rentabilidade que eles haviam me dado e a valorização deles. E as ações da mesma forma. Então, tentei vender sem ter prejuízo. E aí, fiquei com esse valor aqui na carteira atualmente, né? Então, valor aplicado aqui na carteira, R$ 1.137,28. E quanto que eu estava recebendo de proventos, né? Eu falei para vocês no vídeo. Então, o meu provento, eu vou mostrar desde o início para que vocês entendam tanto que vale a pena investir, né? Então, o meu primeiro provento foi lá no mês de julho. Olha quanto que foi. 0,64 centavos, né? Então, muito pouco, né? Eu sei que às vezes a gente começa a falar, nossa, mas receber 64 centavos? Mas pensa no seguinte, é o dinheiro seu que está trabalhando para você, né? Esse dinheiro aqui você não precisou de fazer esforço para ele entrar no seu bolso. É o seu dinheiro que está trabalhando para você. E aí vocês vão percebendo que é uma crescente, né? Mês de agosto, 2,82, setembro, 5,77, outubro, 6,13.
E aí foi crescendo. E aí no ano de 2025, né, o meu maior valor, né, que eu recebi dos fundos imobiliários da ações foi esse valor aqui do mês de junho, que foi um valor de R$ 62,18. Então aqui para mim já ficou bem interessante nesse momento, né? E atualmente eu recebi no mês de novembro, regredi, né, por conta da venda dos meus ativos, recebi 8,34. Então a minha estratégia, igual eu falei para vocês, estou voltando a aportar novamente, né? Já tenho um dinheiro para fazer aporte, vou fazer um aporte agora. E a estratégia que eu falei para vocês, investir nos fundos imobiliários para que eu consiga ter retorno e a partir do retorno dos fundos imobiliários, eu conseguir investir em mais fundos imobiliários e mais ações. Então a ideia é essa. Eu primeiro invisto naquilo que me paga com consistência e depois eu vou investir naquilo que valoriza. Então a minha estratégia, o meu perfil de investidor é isso. Eu adoto sempre essa estratégia. Primeiro crescer em questão de aporte, ou seja, eu invisto no fundo imobiliário porque ele me dá um retorno e aí eu vou conseguir aportar mais. E depois pensar na estratégia de valorização, né? Então, se vocês verem aqui, eu fiquei agora com 3 ações, não vou investir em ações nesse primeiro momento, né? Apesar de que aqui eu tenho boas ações aqui na minha carteira, né? Então, o foco não será esse, será nos fundos imobiliários. Então, pessoal, eu quero pedir para você, igual já para vocês aí que eu já tinha falado, né? Compartilhe aí com a gente nos comentários qual a experiência que você já teve, se foi uma experiência positiva, negativa na bolsa, se vocês precisaram já em algum momento de fazer venda, né, dos ativos de vocês. Eu acredito que isso aqui faz parte da vida de quem está investindo, né? Mas o diferencial, o que muda a chave é exatamente a mentalidade de você aprender a investir e ter a constância. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouco da minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. A ideia desse canal aqui não é fazer um canal que fique focado somente em questão de investimento, mas eu quero trazer para vocês uma ideia mais ampla, né, de economia, de como que eu organizo finanças, de como vocês podem ter a vida de vocês organizada financeiramente, né? Seja ganhando muito ou pouco, né? Então, tudo a gente vai compartilhar aqui nesse canal. Então, agradeço você que ficou até o final do vídeo, deixo um forte abraço aí e tudo de bom para vocês.